Olá, pessoal. Aqui é a Selma Nascimento, professora de corte e costura de lingerie. E no vídeo de hoje nós iremos costurar um body cinta, né? Então estamos aqui dando continuidade na aula passada, onde a gente riscou e cortou. E nesta aula nós iremos costurar este body cinta no tamanho plus size. Bom, pessoal, então aqui na máquina reta e zigue-zague, eu vou passar um zigue-zague em volta da parte do forro. Eu coloquei o lado avesso para baixo, então avesso com avesso. E eu tenho que costurar ele aqui, vai ficar certo lá em cima, né? E aqui ele vai ficar vai ficar sobrando umas beiradinhas nas laterais. É normal isso aqui, tá bom? Então vamos lá. Se você tiver dificuldade, pode prender com alfinetinho. Achar que vai costurar muito fora, que vai entortar, tá bom? Então, tô com ponto 3 aqui do zigue-zague, zigue-zague médio, e eu só tenho que contornar. E costurando e contornando. Tenho que cuidar aqui do meio para poder não... Tenho que cuidar aqui do meio para poder não entortar. E eu vou contornando aqui. Bem na beirada. Olha, com a agulha baixada, virei. Com a agulha baixada, virei novamente. Virei, agora eu tirei a agulha, né? Porque agora eu vou passar ela aqui pro outro lado. Levantei a agulha. Do mesmo jeito. Aqui com a agulha baixada. Com a agulha sempre baixada na hora de girar. Cheguei ao final. Não dei retrocesso, não tem necessidade aqui. Aqui vai ter um acabamento. Então, essa parte aqui de fixar o forro ficou pronta, né? Ficando assim. Agora eu vou lá para a máquina overlock, cobrir o bojo e volto aqui depois. Bom, pessoal, agora a gente vai cobrir o nosso bojo aqui na máquina overlock, né? O lado direito para dentro aqui, com o lado avesso para fora. E eu vou dar uma viradinha aqui no meu bojo para eu poder começar desse lado. Deixa eu ver aqui, parece que aqui ficou uma pontinha sem pegar. Eu vou passar novamente. E como é com tule, eu vou passar até o final, para poder não ficar aparecendo a costura feia. E até o final. Virei meu bojo. Virei para cá. Agora eu vou dando uma esticadinha e vou cobrir aqui essa lateral primeiro. Então, aqui. Agora eu venho para esse lado.
Como eu vou fazer uma cobertura lisa, então eu vou estar sempre empurrando para frente. Douradinha aqui solta. Então, um bojo coberto, vou passar para o outro, do mesmo jeito aqui. Vou emborcar o bojo. Começando agora desse lado. Virando. Agora que eu, finalizei a cobertura dos dois bojos, eu vou depois separar essas pontinhas de linha. E meu próximo passo aqui agora é unir as costas aqui no meio, né? Então, lado direito com lado direito, eu vou passar essa costura no meio, unindo os dois lados das costas. Agora, aqui a parte das costas costurada, eu agora vou para esse lado aqui, pro fundo, né? Então, aqui, lado direito com lado direito. E o fundo aqui com o lado direito para cima. Vou unir as três partes. Lembrando que esse fundo pode ser que ele não bate direito se você passar uma costura muito profunda, unindo o meio. Na hora de unir o meio das costas, né, coloquei aqui, olha, se eu passar a costura muito profunda, o fundo vai ficar pequeno. Juntei as três partes. Juntei para cá. Agora, o meu próximo passo é passar a costura, juntando o fundo para eu poder elastizar. Depois, juntando aqui esses dois lados. Então, aqui com a parte das costas montada, a parte da frente também montada, eu vou precisar, depois eu vou unir essas laterais. Mas para ficar mais fácil, eu vou fixar o bojo aqui primeiro. Então, eu vou lá para a máquina reta zigue-zague, montar o bojo. Quando eu tiver com o bojo todo montado, prontinho, eu venho aqui unir as laterais. Eu venho aqui unir as laterais nessa máquina overlock. Então, vamos lá para a máquina reta zigue-zague. Bom, pessoal, agora a gente vai colocar o nosso bojo aqui na parte da frente. Então, vou começar com esse lado. Meu ponto reto, essa costura pode ser no ponto 5, depois eu coloco no 4. O 5 é um ponto bem maior. Quando eu for passar o taquara, aí eu diminuo o ponto. Então, aqui eu vou colocar certinho,
Comecei a costurar, dei um retrocessozinho. E aqui eu vou contornando até o final. Então, essa medida desse ângulo aqui é uma medida exata, sem esticar. Dei um retrocessozinho para finalizar. Agora eu vou costurar o outro bojo. Do mesmo jeito, colocando aqui certinho. Na mesma altura. Baixei a agulha para eu poder ajustar aqui. Comecei, dei um retrocesso. Então, finalizamos o outro lado. E agora, eu vou costurar aqui. Agora, eu vou costurar aqui o taquara. Aqui na mesma sequência, do jeito que eu costurei, eu vou costurar o taquara. Em cima do ponto, em cima dos primeiros pontos da primeira costura, né? Então, essa costura, ela deve cobrir a outra. Aqui eu, no ponto 4, viu? Esse ponto 5, ele é um pouco maior. Então, chegando aqui ao final. Eu vou cortar aqui. Opa, essa tesoura não é a própria, mas deu certo. Agora eu vou costurar o outro lado. Aqui do mesmo jeito, deixar uma sobrinha pra cima. Eu dei um pequeno retrocesso. Chegando aqui ao final, eu vou passar um pouquinho. Que aí eu não precisei fazer o retrocesso. Depois eu vou acertar aqui. Então, agora com esse lado costurado, eu só tenho que me atentar se não vai ter sobra aqui. Se tiver alguma sobra, eu tenho que cortar. Então, vou ver se o meu taquara vai cobrir tudo dos dois lados. Se sim, eu agora vou passar a costura, contornando aqui o outro lado. Então, agora a gente vai costurar esse outro lado.
do taquara. Tem que costurar na beiradinha. Retrocesso assim aqui. Eu vou puxando, esticando um pouquinho, contornando e costurando. Então, agora a gente só vou virar aqui e já vou passar para o outro lado. Então, agora, terminado de costurar os dois lados aqui, ficando assim. Nosso próximo passo, ficando assim, nosso próximo passo agora é lá na máquina overlock para montar as laterais, a frente com as costas. Então, pessoal, agora a gente vai montar a parte da frente com as costas, as laterais. Então, aqui no overlock, simplesmente eu vou passar a costura nas duas laterais, unindo os dois lados. Lado direito com lado direito. Então, aqui é para bater certinho. Agora o outro lado. Então, terminei de passar essas costuras nas laterais, virando para o lado direito. Agora, o meu próximo passo é lá na máquina galoneira. Eu vou tirar aqui essas sobras de linha. Então, vou elastizar as pernas e a parte superior aqui. Depois de elastizada, só vai faltar as alças e o acabamento do fecho. Bom, pessoal, então a gente vai elastizar aqui as pernas. Então, como a gente está trabalhando com tecido muito grosso, é importante que a gente tire a tensão quase toda. Pode tirar a tensão quase toda, não precisa ficar muito franzido. Então, pode ficar quase zerado o nosso franzido aqui. E agora vamos para o outro lado. Tirar essa sobra de linha. Então, repara nesse outro lado aqui já.
ficando assim. Então, agora a gente vai... Deixa eu tirar essa sobra aqui também. Ficando assim, a gente vai elastizar agora a parte superior. Aqui, eu vou precisar... Virei, né, o bojo aqui do lado avesso. Eu vou acertar esse restinho aqui de taquara, a sobra de linha. O mesmo aqui do outro lado, colocar bem certinho aqui. E eu vou começar elastizando em cima do bojo. Então, eu preciso tirar toda a tensão do meu elástico para poder não franzir nada em cima do bojo. Tirei um pedaço aqui. Agora a gente vai contornar as costas. Já vou virar esse bojo também aqui para o lado avesso. Chegando aqui no bojo, eu vou tirar a tensão. Então, a gente terminou de elastizar. E agora a gente vai lá para a máquina para a máquina reta zigue-zague, colocar a nossa alça e o fecho e o aro. Bom, então agora a gente vai começar pelo nosso fecho, abotoador. Começar aqui pelo da frente. Opa. Isso mesmo. Encaixei aqui. Ah, eu poderia colocar a etiqueta aqui, nessa peça. Nas próximas eu vou colocar etiqueta de tamanho. Então, a gente vai fazer o nosso ponto do acabamento, um zigue-zague pequeno. Zigue-zague pequeno, aqui 1,5. Pouco menos de 1,5. Começo com retrocesso e finalizo também com retrocesso. Tirei para lá e agora eu vou colocar esse lado da frente. Então, eu começo com retrocesso e termino com retrocesso, né? Comecei, retrocesso. Retrocesso também para finalizar. Repara as pontas da linha. Aí, agora eu vou colocar o... Ah, deixa eu abotoar aqui. Então, esse fecho é aquele médiozinho, de 2 abotoadores. E o próximo passo, eu vou colocar... Ficou assim, né? Vou colocar os aros aqui para eu poder fechar o meio já e colocar o lacinho.
Então, empurrar bem para lá para poder não quebrar a ponta da agulha, né? Agora o outro lado. Então, com os aros colocados, empurrando bem lá pro final. Agora eu vou fazer o meu acabamento aqui. Com o mesmo ponto, colocar um em meio certinho. E aumentar um pouquinho essas perninhas, tá meio curto. E aqui eu vou fazer o meu acabamento. Tá? Então, agora eu vou fazer o acabamento aqui. Tirando toda a sobrinha aqui do taquara. Tirei toda a sobra. Deixa eu ver aqui. Ainda tem uma beiradinha aqui maior. Deixa eu acertar bem direitinho. E agora eu vou colocar o meu lacinho aqui. Vou fazer mais uma costura aqui. Pra ficar bem acabado no final da costura. E agora aqui eu já coloco o meu lacinho. Aqui bem ao meio. Com retrocesso. Com vários retrocessos, né? Então, agora o nosso próximo passo é as alças. Próximo e último passo, né? E como a gente está trabalhando com plus size, eu vou colocar a alça 18. O que eu vou fazer aqui agora? Essa alça é de número 18, eu cortei 45 centímetros. E agora eu vou fazer o acabamento. Vou fazer o acabamento aqui da costura da alça. Com retrocesso. A outra. Separando as linhas.
Então, agora eu vou colocar as minhas alças. Vamos então começar aqui por esse lado da frente, daquele mesmo jeito, né? Coloco ele reto aqui nessa sobrinha de mais ou menos 1 centímetro de viés elástico, né? E aqui eu vou fazer uma costura reta. Posso virar aqui para ficar melhor, para eu ver melhor. Que eu tenho que colocar ele aqui reto, os dois lados. E eu vou fazer essa costura um pouco mais embaixo. Eu quero esse ponto reto. Então, eu venho aqui e faço alguns retrocessos. E eu vou fazer o mesmo já aqui do outro lado também. Então, levanto aqui a agulha, coloco para lá. E aqui lado direito com lado direito da peça. Vou fazer a mesma coisa. E essa costura vai acontecer aqui, um pouco mais embaixo, para poder pegar toda a minha alça, que é mais larga. Tirando as sobras de linha. Então, agora eu vou virar. Ficando assim, eu vou virar aqui pra dentro. E vou costurar embaixo aqui. Esse ponto aqui, quando eu viro, eu prefiro o zigue-zague. Então, vou trazer para um zigue-zague pequeno aqui, no ponto 1,5. Posso levantar aqui e já fazer o mesmo com o outro lado. Dobrei. Do mesmo jeito. Opa. Então, aqui eu vou tirar as sobras de linha e a sobra dos elásticos. Do mesmo jeito do outro lado. Então, agora eu vou colocar a parte de trás, ficando assim. Então, o lado de trás eu vou marcar aqui o meio, né? E aqui é como se tivesse aquele fecho abotoador. É como se tivesse o fecho abotoador. Vou contar aqui 4 dedos, ao invés de 3. E eu vou marcar aqui, para eu poder colocar a minha alça. Então, eu tô aqui com 2 pedacinhos de elástico, né? 2 pedaços de 7 centímetros. Isso, de 6, né? 7. Então, esse pedaço eu vou colocar ele na argolinha aqui. Dobrar ele certinho ao meio. E vou costurar aqui.
no lugar onde eu marquei. Vou passar para baixo e fazer outra costura para reforçar. Agora eu vou fazer o mesmo do outro lado. Passar na argolinha. Só ter cuidado para não colocar a alça do lado avesso. Vou cortar aqui, como eu comecei, deveria ter começado com a de lá, né? Comecei com a de cá, então deixa eu separar essa linha para não fazer igual aquela hora. Ficou ruim a linha passada, atrapalhando. Então, ficando assim, aqui do outro lado. Em cima da minha marquinha de giz. Outra costura embaixo para reforçar. Então, aqui a gente repara todas as pontas de linha. E nós finalizamos agora o nosso body cinta. Como ele é grande, vocês vão ver melhor lá no manequim. Então, vou girar aqui, vou abotoar e vou girar para você ver. Ou vou dobrar melhor, né? Então, aqui tá a parte das costas. E aqui a parte da frente. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de costurar este body comigo e que você tenha aprendido para que você faça muitas vendas deste body cinta também, assim como eu sei que eu vou fazer. E se você gostou, compartilhe o vídeo, deixa seu like, se inscreva no meu canal. Tchau, beijos e até o próximo vídeo.